Olá, chegando. Meu Deus, gente, hoje eu levei um baile para conseguir organizar as câmeras, porque eu gosto de gravar também com a câmera do computador para depois usar esse material. E aí eu não consegui ajustar, mas enfim, estamos aqui para começar a nossa leitura de hoje. Oi, ai que bom que você veio! Para quem não sabe, todas as quartas-feiras eu faço a leitura de uma parte, um capítulo, às vezes o capítulo é muito longo, então eu quebro ele, do livro Qual é o Seu Legado, do Marlon Rickdown, que é um psicólogo, então quem não conhece, procura, maravilhoso. Oi, Carla! Ai, que bom que vocês estão aqui. E, e é um livro maravilhoso porque ele fala sobre entrega, compromisso e autodescobrimento, algo tão importante e que muitas vezes a gente acha que é algo, né, bobo, enfim, desnecessário. Mas, na verdade, o autoconhecimento, ele é a chave para uma transformação real. Enquanto a gente não olha para dentro, enquanto a gente não nos conhece, a gente não consegue avançar. A ideia de que fazer cursos, fazer coisas possa transformar a nossa vida é muito bacana. E tem muita ferramenta boa por aí. Acontece que essas transformações acabam sendo superficiais, só na camada externa. E internamente a gente não muda, até porque a gente tem um universo muito vasto internamente e que é desconhecido, né? Então, e é ele que rege a nossa vida. É ele que conduz a maioria das nossas decisões. Para vocês terem uma ideia, 90% das decisões que você toma no seu dia a dia são decisões movidas pelas emoções. Você não para pensar sobre, mas é o teu emocional, o teu sistema límbico que está, ó, né? É bem isso. Agora, aos 40 ainda estou me descobrindo. É um processo eterno, na verdade. Eu acho que a gente vai até o último dia da nossa existência aqui, descobrir muitas coisas, mudar de opinião muitas vezes, e isso é um ponto positivo, né? Mudar de opinião não é ser uma pessoa indecisa, uma pessoa que não sabe o que quer. Pelo contrário, é uma pessoa que é aberta e reconhece que não detém a verdade. Nenhum de nós tem essa verdade, né? O mundo muda o tempo todo. Então, se eu não estiver aberta a isso, eu vou morrer presa às minhas verdades, sofrendo, angustiada, ansiosa, deprimida. Ou seja, se abrir para as coisas, se abrir para a opinião do outro, se abrir para as mudanças e se abrir para mudar internamente é um processo maravilhoso. E que bom que a gente continue se descobrindo cada vez mais, que esse seja um processo para o resto dos nossos dias, né, da nossa existência. Maravilhoso. Eu vou começar, então, com a leitura, mas eu vou fazer aqui uma recapitulação, porque na quarta-feira passada a gente fez análise do egoísmo, tá? Só que era bem extenso o capítulo, então eu não quis avançar para que a gente não colocasse muito conteúdo e não precisasse nem processar tudo isso. A ideia é a gente falar sobre sentimentos, sobre comportamentos que são comuns a todos nós. Então não é assim, eu não sou egoísta, eu não sou vaidosa, eu não sou indiferente. Pelo contrário, todos nós temos em algum grau essas questões internamente. E está tudo bem, porque nós somos seres humanos em evolução. Se já estivéssemos evoluídos, provavelmente não estaríamos aqui, né? Então, todos nós temos isso no nosso ser, em algum grau, só que ao reconhecer isso e ao compreender o porquê disso, não necessariamente a gente vai eliminar. Até uma vez, acho que a Carla mandou para mim, né? A gente não consegue eliminar essas coisas da nossa vida. É muito difícil, até porque a vida está em movimento, né? Mas tendo consciência, eu consigo trabalhar isso. Quer ver? Por exemplo, eu trouxe ontem para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo. Eu já venho alguns dias sobrecarregada, cansada, veio feriado, crianças em casa, enfim, quem tem filho sabe que a gente não para um minuto. E sabe aquela coisa que você não tem uma pausa, assim? Então, meu corpo, minha mente estava tudo assim já no limite. E aí eu fui levar os meus filhos para a escola e alguém, eu nem sei o que aconteceu, para vocês terem uma ideia, mas eu tive uma reação óbvia, né, irritada e tudo mais. Aí meu filho perguntou para mim, o que aconteceu? E aí eu me dei conta que nada aconteceu. Eu que estava cansada, irritada, estressada,
Então, qualquer coisa seria motivo. Veja, eu estou dizendo aqui que eu tenho essas questões, eu também fico irritada, eu também perco a cabeça, eu também muitas vezes sou conduzida pelas emoções de forma irracional. Mas, quando eu tenho consciência, eu paro e penso, opa, não tem nada de errado, não é o outro, sou eu. Eu preciso parar e descansar, senão eu vou continuar respingando em todo mundo que atravessar na minha frente. E muitas vezes essas pessoas não têm absolutamente nada a ver com os meus problemas, nem me conhecem, e vão acabar sofrendo as consequências. Então, autoconhecimento também é sobre isso, é conseguir reconhecer, opa, eu estou agindo assim, eu estou sendo egoísta nesse momento, eu estou sendo vaidosa nesse momento. E o porquê eu estou sendo, entende? É totalmente diferente do que ser levado pelas emoções, e aí a gente tem aquela vida que você vai tropeçando e dando com a cara na porta e se machucando e machucando pessoas porque você não para se conhecer. Então vamos falar agora sobre o egoísmo, só que eu não lembro exatamente onde eu parei, gente, mas a gente vai puxar aqui, deixa eu ver. Eu vou começar a ler aqui uma parte e aí eu vou interpretando e vai dar tudo certo. Vamos olhar para o egoísmo nos relacionamentos. Você já ouviu a história de alguém que se casou com um morador de rua ou alguém desfavorecido para poder lhe oferecer uma vida mais digna e oportunidades que essa pessoa nunca teve? Não. Eu quero me casar com um homem ou a mulher da minha vida. Eu busco uma pessoa que atenda aos meus desejos, que será bom para mim, que supra as minhas expectativas, que ofereça o que eu preciso. Veja que o tempo todo é sobre a minha pessoa e não sobre o outro. E mais, depois que o casal começa uma vida dois, a maioria vê o caos ser instalado, pois são duas pessoas distintas, geralmente de uma cultura familiar bastante diferente, e que agora precisam viver na mesma casa, tomar decisões juntas, estabelecer rotinas semelhantes e construir algo que comporte as duas realidades em uma só. O desafio de toda relação, né? Que enquanto tá namorando tá tudo certo, casou aí o pessoal fala, é o problema. Por quê? Porque você está falando de duas pessoas que têm a sua linguagem materna, digamos assim, né? Quando a gente fala das linguagens de amor e tudo mais, diferentes. Eu aprendi a amar, a ser amada de uma forma. O meu companheiro aprendeu de outra forma na casa dele. Era outra cultura, outro ambiente, outras relações. Então, nós temos parâmetros diferentes, certo? A partir disso, a gente espera que o outro atenda aos meus parâmetros. Mas ele tem os dele. E ele não conhece os meus. Sempre se amei tanto e ainda assim não foi o suficiente. Essa entrega aí também é um problema, né? Porque a gente cede muito ao outro e o outro não consegue reconhecer isso. Porque para ele, sabe, é a questão da linguagem mesmo, da clareza. A pessoa entende que você faz isso, mas ela não consegue perceber que essa é a sua forma de amar. Até isso é importante, e eu falo isso porque eu sou casada. Peraí, acho que eu vou fazer 15 anos de casada. Meu Deus, me perdi. Mas enfim, acho que é 15 anos. Não foi sempre um mar de rosas e não significa que hoje a gente é assim 100% e nunca há nenhuma rusga, né? Mas, com o tempo, eu fui aprendendo a identificar a maneira como ele se expressa no amor e a maneira como eu me expresso e a comunicar isso. Então, por exemplo, eu sou aquela que gosta de servir. Aquela que faz tudo, né? Que quer deixar a casa em ordem, que cuida da roupa, que já pensa nos detalhes, que quer que tudo fique perfeito, que gosta de fazer aquela comidinha gostosa que o outro quer, que traz alguma coisa diferente do mercado, entende? Esse é o meu jeito de amar, é o cuidar. Eu sei amar assim. Só que o meu companheiro tem uma outra forma de amar. E ele recebe o amor de uma outra forma. Então, muitas vezes eu fazia e ficava assim, ei, como é que ninguém está vendo isso? Poxa vida, olha aqui, quanto carinho, quanto amor, quanta dedicação. Mas eles não conseguiam enxergar. Eu digo eles porque eu tenho filhos, né? Porque eles recebem e interpretam o amor de uma forma diferente. As 5 linguagens. Eu acho que eu também tenho uma mistura, assim, mas que o meu mais forte é o servir, assim, sabe? O cuidar do outro. Atos de serviço, acho que é isso, né? Eu não tenho, assim,
bem certinho, mas eu acho que é isso. O Juliano, ele já é tempo de qualidade, e eu sou acelerada, então eu não conseguia parar para estar com ele. Aí sabe o que acontecia? Eu reclamava que ele não reconhecia o que eu estava fazendo, a casa em ordem, tipo, eu queria que ele percebesse tudo, né? E ele reclamava que à noite eu estava cansada e não parava para assistir alguma coisa, para só sentar do lado dele, entende? Porque eu estava cansada, obviamente, eu não parei o dia inteiro. Então a gente precisou alinhar essas expectativas, alinhar esse diálogo, ter mais clareza e falar para o outro: olha, para mim é importante isso. Eu preciso que você reconheça, olhe para isso, para mim é importante. Puxa, para mim eu preciso que você de vez em quando pare, fique comigo aqui, fique, né? O meu filho mais velho, ele já é uma criança que ele precisa também de tempo de qualidade. Então, assim, ele não brinca sozinho, sempre precisa ter alguém perto. E para mim isso foi sempre uma dificuldade, porque eu sou muito acelerada. Então, eu preciso aprender a estar aqui, e assim por diante. Então, quando você reconhece tanto a sua forma de amar como a forma do outro, vocês começam a ter mais diálogo, né? E acordos. E aí as coisas começam a fluir, porque daí sai do lugar da expectativa, que eu coloco toda a minha projeção em cima do outro e ele não atende, e aí a coisa desanda. E geralmente, que é isso que acontece, ou eu fico naquela de tentar mostrar, 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 só que a pessoa não está entendendo o que eu estou fazendo. E aí vem o ressentimento, a dor, a mágoa, enfim. Então a relação ela precisa de um diálogo e entender que não é só sobre o que eu desejo, o que eu quero, uma relação a dois, duas pessoas. Deixa eu ver aqui. O egoísmo grita nessa hora, já que cada um tem determinados valores, concepções e que é melhor ou pior, mais ou menos valorizado. Como decidir juntos os gastos financeiros, as economias, o uso do tempo, a importância do trabalho, se cada um tem a sua forma de olhar para isso? É no diálogo, né? Quando chegam os filhos, aquelas arestas que não foram aparadas se tornam postes imensos, impedindo o bom desenvolvimento da família. Afinal, os pais foram educados de forma diferente. Como será agora? Muitas vezes sentimos que o filho é o que temos de mais importante na vida, então vivemos intensamente aquela experiência, por isso somos transbordados pelo egoísmo. Olha que desafio, porque quando você parte para uma relação em que há duas pessoas que veem o mundo de formas diferentes, que têm conceitos diferentes sobre as áreas da vida, né? Então, para um, o trabalho pode ser a coisa mais importante da vida, ele precisa daquilo, então ele vai botar toda a energia ali. Para o outro é a família. E aí começam as diferenças. Poxa, olha tudo que eu me dedico aqui para minha família, para nossa família, e você não faz a sua parte. E ele fala, não, mas olha aqui quanto que eu trabalho por vocês. Aí começam essas pequenas frestas, elas começam a ficar gigantescas. E aí vem os filhos. E tem mais uma questão, quando vem os filhos, não é mais sobre o casal, é sobre as famílias. Porque há sim a interferência das duas famílias, que também agora olham para esse núcleo que está crescendo. E também tem ideias, valores, conceitos, visão de mundo diferentes. E se o casal já não está bem, nesse momento as coisas começam literalmente a ruir. Porque você parte agora de conceber como vocês vão conduzir essa vida que chegou. E aí as coisas começam a ficar extremamente difíceis e a gente vê muitos casais não darem conta desse processo e acabarem se separando quando o filho está ainda pequeno, enfim, porque não conseguem lidar. Por isso que a relação ela precisa ter esse diálogo sempre, né? E esse diálogo começa quando você para dialogar consigo mesmo. Quando você começa a compreender isso. Porque se eu entendo como eu funciono, é muito mais fácil olhar para o outro e entender que ele tem uma forma diferente de amar, que ele tem uma forma diferente de conduzir as relações, de olhar para a vida. E aí eu consigo entender que sim, há formas diferentes e está tudo bem. Eu não tenho que mudar o outro para que ele se adapte a mim. Eu não tenho que ele tenha a mesma visão de mundo que eu. Pensa que monótono até que seria, né? É bom que a gente tenha essas divergências para que a gente possa conversar, dialogar, mas que seja um diálogo e não uma discussão, uma briga, né? Cada um querendo colocar a sua verdade.
Ai, mas não tem problema, vai ficar gravado, tá bom? Amei! Então, agora, vamos dar uma continuidade aqui, porque a questão dos filhos é bem forte. Afinal, os pais foram educados de forma diferente. Ah, tá, aqui já foi. Os adultos trazem inconscientemente suas feridas não curadas, seus medos, suas dores e projetam seus conteúdos nos filhos, sem conseguir realmente perceber o que poderia ser diferente. Não existe nem a concepção de o meu ou o seu jeito, pois é considerada apenas a minha forma de agir como a correta. Então, para o bem do outro, será assim e pronto. Pá, aí é a coisa mais complicada que acontece. Porque veja a embolação agora, né? Quando vem um filho, você já não trabalhou as suas feridas. Isso já começou a respingar na sua relação com o seu companheiro, com a sua companheira, enfim. Só que agora tem uma terceira pessoa. Se eu já não lidei bem com as minhas feridas, agora eu vou querer transferir todas elas para essa criança que está chegando. Eu não vou questionar. Sabe aquela coisa do tipo, aí vem, ah, eu apanhei, mas sobrevivi. Tá, mas a gente precisa ser sobrevivente? Eu quero que meu filho sobreviva a mim? Olha que pergunta pesada. É isso que eu quero? Se eu não paro para entender essas feridas que eu carrego, né? Como é que eu vou fazer para lidar com isso dentro de uma relação que o outro também tem suas feridas e também vai projetar na criança, e com um terceiro, seu filho, sua filha, as crianças que estão ali, as pessoas que você é responsável, né? Como é que fica? Então, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para as minhas feridas, eu preciso olhar para o meu interior e compreendê-las para que eu não projete no outro e não descarregue no outro aquilo que eu não lidei direito. Tá, aqui. Muitas relações não têm mais do que conversas infrutíferas, porque a preocupação não é adentrar o mundo da pessoa com quem se dialoga para compreender seus sentimentos, e o que é estar na pele dela. Sabe que eu lembrei? Eu tenho uma pessoa querida da família que foi casada por um bom tempo, e uma vez a gente conversando, ela falou assim: não, mas a gente nunca fala sobre isso. Esse sobre isso era sobre qualquer coisa que ultrapassasse a barreira da superfície, entende? Então, sobre emoções, ela não conhecia fatos importantes da vida dele, do companheiro. Não sabia das suas dores, das suas cicatrizes internas. Então, isso fazia com que os dois não dialogassem sobre algo importante, e aí eles não conseguiam lidar com as situações difíceis, porque daí cada um vinha com as suas dores, e aquilo criava um embate. E respingava em quem? No filho. Por isso que uma relação ela não pode ficar só na superfície. Eu preciso conhecer o outro, eu preciso entender a dor do outro para que eu tenha, eu trabalhe a empatia e consiga me relacionar melhor. Muitas relações acabam por conta disso, de você não parar para entender qual que é a dor do outro. Eu só falo que eu tenho a minha dor. Olha a minha dor, veja o quanto eu sofri, o quanto isso, o quanto aquilo. Por mais que a dor do outro não seja minha e para mim aquilo que ele traz não faça nenhuma diferença, para ele faz. Isso é empatia. Então eu preciso olhar para o meu companheiro, para minha companheira, e entender que aquilo que ele está me trazendo é uma dor dele. Não é pouco, não é menos, não é algo a se comparar. É uma dor que ele carrega e eu preciso reconhecer isso. Assim como eu quero que reconheçam as minhas dores. Ah, tá. Queremos expor nosso próprio ponto de vista e esperamos que o outro acolha isso. Desejamos provar que o outro, desejamos provar para o outro, desculpe, nossa própria tese. E quem tem melhores argumentos e maior poder de persuasão que vença a batalha. Batalha. Olha a palavra que ele usa, né? Então, uma relação acaba virando uma grande disputa de quem é que tem mais, quem carrega a verdade. E que verdade é essa? A minha verdade não é a sua, né? Vejo na atualidade um egoísmo compartilhado, que pode parecer uma tentativa de superação do egoísmo,
mas ainda tenho as minhas dúvidas. Essa situação se revela quando um dos lados diz: ok, você decide isso, mas nisso aqui sou eu que decido. Essa já era a polarização de muitas famílias, nas quais o marido colocava o dinheiro em casa e não se intrometia na educação dos filhos. E parece que não temos evoluído muito em termos de dinâmica, só estão mudando os critérios e os temas. Ou seja, antigamente a gente tinha muito isso, né? O homem era o provedor da casa, então ele era responsável por isso, e a mulher não entrava nesses detalhes. Não questionava, não discutia sobre investimentos ou qualquer coisa do gênero. Enquanto isso, a mulher era responsável pela casa e pelos filhos. Hoje, muita coisa mudou no sentido de que mulheres também estão à frente do seu trabalho e tudo mais, né? Fazem a gestão da casa, de investimentos e tudo mais. Homens estão mais participativos dentro de casa, mas ainda assim, nós temos outros tipos de divisões. Pare e pensa aí na sua relação. Quantas coisas você diz, ok, então isso eu deixo para você, mas isso aqui sou eu que decido. Não é partilhado, né? O que sinalizo com esse exemplo é que muitas vezes não há um exercício de transformação pessoal, de descobrimento de como enxergar o mundo por outros olhos que não sejam os meus ou as minhas lentes complexadas. Não há um verdadeiro descentramento, ou pelo menos o desejo de aprender isso. O que há é uma submissão de um lado e uma imposição de outro, para compensar a sensação de perda e produzir um suposto equilíbrio. Submeter-se não é o mesmo que transformar-se. Há pessoas que estão se submetendo e, por isso, estão se machucando muito mais do que imaginam. Por vezes, até se traumatizando. Elas levam a relação entre ganhos e perdas sem aprender uma dinâmica interior mais saudável, quase em um bate e apanha, cansativo e desgastante, que ao longo dos anos termina por esvaziar a relação. Gente, é muito forte isso. É muito forte e é importante a gente olhar, porque não é um exercício fácil. Nós carregamos os nossos históricos, que são, eu falo do nosso HD interno, tá? Que é todas as experiências que a gente vivenciou, as memórias que a gente guardou, tudo isso faz parte do nosso HD interno. Então, cada um tem o seu. O meu é diferente do seu, é diferente do meu filho. Cada um tem as suas experiências. E nós carregamos isso e a gente é influenciado pelo meio, pelo ambiente. Tá? Então, o que você vivenciou na sua casa, a maneira como você registrou isso, tudo isso vai compor quem você é hoje. E a gente não teve muito esse olhar para as emoções e nem para a empatia, para o diálogo. Tanto é que hoje a gente vê uma polarização na internet com assuntos extremamente delicados e com muitas vezes respostas simples para coisas complexas. Porque é quase que a gente desaprendeu a pensar mais profundamente, sabe? A sair da superfície. Então a gente fica alienado de tudo, alienado até das nossas próprias emoções. E aí nós vamos carregando isso dentro da nossa casa, na nossa relação com o companheiro, com a companheira, enfim. Nós não olhamos para o que está acontecendo, nós não olhamos para todas as vezes que você se submete ao outro, ou que é o contrário, você faz com que o outro se submeta à sua vontade. E aí isso vai gerando uma dor que ela não é tão clara, tão visível no dia a dia. Só que pense isso durante semanas, meses, anos, o que vai acontecer? Qual é o resultado dessa relação no final? Quanta dor, quanta mágoa, quanta tristeza, quanta decepção. Eu tenho na família casais, tenho um histórico de separação muito grande na família, mas de muita raiva, de muita mágoa, de olhar para trás e falar, eu abri mão de tudo isso por você, mas quem é que pediu que abrisse mão? A gente faz isso porque a gente não para pensar no que está acontecendo agora, na influência que a nossa educação teve em nós, no se submeter, por que eu preciso me submeter, na dificuldade de dialogar com o outro. Se eu cresci num ambiente onde o diálogo não existia, onde eu não vi os meus pais dialogarem, eu não vi ninguém dialogar,
eu entendo que isso não existe, eu não sei fazer isso. E aí eu não levo para minha relação com a pessoa com que eu convivo. E aí o que acontece? Eu vou somatizando tudo isso, assim, que não tá legal. E ao final, a gente despeja no outro toda a nossa raiva, nossa mágoa, e sai de uma relação toda ferida. Forte, né, gente? É forte pensar nessas coisas, mas vamos parar para analisar. É melhor lidar com isso de uma forma consciente do que ser nocauteado depois e nem entender de onde veio o golpe, porque a gente não parou para pensar. Pelo menos eu entendo assim. Vamos lá. Ih, gente, eu me perdi. Eu vou falando e vou perdendo, né? Tá. Outro exemplo constrangedor está na ação social. Os trabalhos voluntários inicialmente parecem um amor puro, uma doação, até que, analisando em mais detalhe, percebemos que eles revelam o egoísmo presente em suas bases. A maioria das causas sociais teve um começo na própria dor. Muitas campanhas que ganharam dimensão nacional ou mundial foram promovidas por pessoas que, de fato, viveram aquela situação na própria pele, ou pelo menos tiveram um familiar muito próximo que passou pela experiência. Por serem afetados, iniciaram alguma ação em uma imagem, consciente ou não, de curarem as suas dores ou a de seus amores por meio daquele ato caridoso em relação ao outro. Não quero soar cruel, muito menos julgar pessoas. Estou apenas dando alguns exemplos de situações que existem e que podem nos levar a enxergar um possível ângulo desconhecido do amor, mais egoísta do que imaginávamos. Isso me faz recordar a experiência que tive em um grupo de prevenção do suicídio que iniciei em 2015, quando eu morava em Curitiba. Desde que comecei a trabalhar no hospital psiquiátrico, anos antes dessa situação, eu fiquei em choque com a presença do suicídio na sociedade e com o fato de os casos de suicídio passarem despercebidos por nós. Ele tem aqui uma nota no rodapé que diz o seguinte: a Organização Mundial da Saúde, em 2000, elaborou um documento chamado Prevenção do Suicídio, um manual para profissionais da mídia que orienta a divulgação dos suicídios de uma maneira apropriada, acurada e cuidadosa. Deve-se evitar as especificidades e divulgar apenas aquilo que seja relevante em termos de prevenção. Por isso, quando o vizinho do prédio do lado comete suicídio, se não formos avisados pessoalmente por alguém que comente o caso, não ficaremos sabendo do ocorrido. Com isso, vamos construindo a falsa sensação de que os suicídios não estão acontecendo em nossa cidade. E aqui eu faço até um adendo, assim. Eu, por muito tempo, fiz voluntário também no Centro de Prevenção e Valorização da Vida, que trabalha com suicídio, né, com pessoas que estão prestes a cometer, enfim, elas ligam para pedir ajuda. E é assustador saber que, sim, muitas pessoas sofrem sozinhas. Porque ao tentar falar sobre a sua dor, o que acontece? A gente diminui. Porque para nós aquela dor não tem importância, aquela dor não, a gente não consegue compreender a dor do outro. E olha que triste, imagine algo que você tem, que acontece com você, que é extremamente pesado e doloroso. Muito difícil. E que você conta para alguém e essa pessoa diz: ah, sério, é isso? Ah, não acredito. Ah, não, bola para frente, pare, que bobeira. Não é horrível isso? Agora, essas pessoas, elas provavelmente de alguma forma tentaram falar, mas foram diminuídas na sua dor. E carregar isso é muito pesado. Então a gente precisa ter esse olhar. Sim, acontece muito, suicídios são recorrentes, não são divulgados para não criar essa sensação de pavor e tudo mais, mas é preciso reconhecer que isso acontece. Porque o nosso egoísmo em não ouvir o outro, e não entender que aquela dor é profunda e é difícil para aquela pessoa, pode muitas vezes contribuir para essas situações. Então, é muito autoconhecimento e muito um trabalho de autoamor para poder também amar o outro, sabe? Nas suas dificuldades. Após uma vizinha de quem eu não gostava muito e a quem eu nunca tinha dado atenção ter cometido suicídio, em um misto de culpa e de desejo de transformação social, anunciei minhas intenções de preparar pessoas para trabalharmos com a prevenção do suicídio em centros de atenção psicossocial,
unidades de saúde, instituições religiosas, etc. Então, isso é o Marlon contando da situação dele. Quando ele teve uma vizinha que cometeu suicídio e era uma pessoa que ele não tinha muita relação, enfim, ele se sentiu tanto culpado quanto, né, aquela coisa, eu preciso fazer algo, entende? Da onde surgiu esse desejo de ajudar? Reuni mais de 150 pessoas quinzenalmente por quase 2 anos. Tínhamos discussões riquíssimas, estudos em grupos, convidados, em momentos intensos e profundos, até que chegou a hora de nos organizarmos para as atividades práticas. E eis que, para minha surpresa, estávamos em pouco mais de 10% dos participantes iniciais. Chocado, entrei em contato com algumas pessoas, pedi notícias por outros e, assustadoramente, descobri que a grande maioria estava lá apenas para adquirir conhecimentos com o psicólogo Marlon, que admiravam para lidar com seus familiares ou tentar encontrar consolo para suas dores. Ao obter o que queriam, com raras exceções, fizeram-se indiferentes à causa. Há uma problemática que também lhes tocava, no entanto, a que eram incapazes de se dedicar um tanto mais. Gente, isso é muito comum, né? Aqui não cabe julgamento, mas quantas vezes nós nos propomos a fazer algo e a gente até fala, não, é porque a gente acredita na causa e tudo mais, mas lá no fundinho o interesse é por algo para nós, não para o outro, certo? Mas não que isso seja uma coisa horrível, mas compreender isso não é importante? E a gente entende por que tem tantas pessoas na internet dizendo coisas, nossa, se solidarizando pelas situações que acontecem no mundo, mas na hora que é para uma ação efetiva, cadê essas pessoas? Agora, esquece os outros, pensa em você. Quantas vezes você se indignou com algo, você ficou mexido com algo e chegou até a fazer algum movimento, mas quando precisou realmente de você, ai, 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 não deu. A questão do suicídio é bem silenciosa, a pessoa só fala no último estágio, como último recurso, e é muito complicado, só que ela dá sinais. O problema é que nós estamos tão imersos em nós mesmos que a gente não percebe. Às vezes são sinais sutis, a pessoa, ela tá ali, ela tá apontando alguma coisa, uma coisa que tá machucando ela, uma tristeza, ou ela para de fazer algo que ela sempre fez, ou ela para de se relacionar, ou ela vai se isolando, ou ela está sempre com aquele otimismo que a gente sabe que é da boca para fora, quer dizer, ela dá sinais, só que a gente está muito imerso em nós mesmos, então a gente acaba não olhando. E é por isso que é tão importante. Quando você para se conhecer, veja bem, você vai tirar muita coisa lá de dentro. Sabe aquela coisa que você fala, não, isso não me incomoda. Olha, eu tenho situações que eu já afirmei algumas vezes para mim mesma ao longo dos anos que eu tinha superado. Mas aí, alguma coisa acontecia e aquilo vinha. E eu falava, caramba, eu achei que isso aqui estava resolvido. Pensa aí com você. O que acontece? Tem muita coisa que a gente acha que já superou e não superou e tá ali. Então, se a gente mesmo não reconhece isso, como é que a gente vai observar no outro que algo não tá legal? Que ele precisa de ajuda? Né? Na nossa correria insana, que a gente não para nem para nos observar, como é que a gente vai observar o outro? É um exercício, é um exercício. E suicídio é uma coisa muito séria, acontece muito entre crianças e jovens, o que é muito triste, né? Crianças que têm tudo, entre aspas, né? Que têm uma casa boa, que têm recursos, que estudam numa escola boa, que faz todos os tipos de atividades e tudo mais, mas às vezes o que falta para ela é ser vista. Ela quer ser vista. Ela quer que alguém esteja com ela porque quer estar com ela, não porque tem alguma obrigação com ela. Tem muitas crianças com depressão. A pressão da faculdade, a pressão da escola, de você decidir um rumo, a pressão de dar continuidade para algo que o pai, a mãe, a avó, enfim, queria muito. Tudo isso é pesado. Né? E alguma coisa, às vezes, pode ser que não seja bem elaborada, infelizmente, leve a uma decisão trágica, que é tirar a própria vida, mas geralmente é diante de uma dor
angustiante e que a pessoa não consegue encontrar uma solução. Ela acha que a única forma de acabar com aquela dor é acabando com a própria vida. E é muito triste isso, né? O egoísmo é um drama presente entre nós, mas que atua silenciosamente, passando despercebido de nossas análises mais sinceras, dizimando a sociedade, negando o impulso de transcendência para o coletivo, destruindo os vínculos e nos infelicitando, sem que entendamos direito por que sofremos. É grave a situação. Só temos olhos para nós. E mesmo as pessoas que dizem que querem fazer o outro feliz, geralmente se colocam nessa situação porque dependem da apreciação do outro. É o mesmo caso das pessoas que dizem que amam mais o outro do que a elas mesmas. Isso para mim não existe. São aspectos inconscientes, necessidades relacionadas aos complexos psicológicos de desvalor, de inferioridade, que fazem acreditar que se fizerem o marido ou a esposa feliz, ele ou ela os valorizará. Porque, desconhecendo o próprio valor, precisam ser importantes para alguém. Então é aquilo. Toda ação que a gente faz tem por trás alguma questão, né? Então o fato de eu querer sempre agradar, de eu querer fazer tudo pelo outro, o que exatamente tem por trás dessa ação? Talvez seja uma necessidade de reconhecimento. E por que eu preciso tanto de reconhecimento? Talvez, aí você vai voltando. Porque na minha infância eu não fui vista, na minha infância meus pais brigavam, na minha infância o pai ou a mãe abandonou, alguém tinha um vício. Tudo isso traz sinais. Então não é porque eu resolvi ser assim, porque eu sempre fui assim, né? É a tal da projeção. Os nossos complexos e tudo mais, é incrível até o Marlon aprofunda bastante sobre os complexos, mas é isso. Tudo tem uma questão por trás. Eu não sou egoísta porque eu sou egoísta, eu não faço isso porque a gente age de acordo com os nossos recursos internos, aquilo que eu tenho de conhecimento, de visão de mundo, né? Então, se eu aprendi que para ser amada eu preciso estar sempre disponível para o outro, o que eu vou fazer? Vou crescer e vou estar sempre dizendo sim para todo mundo, né? Às vezes tem até um conceito religioso muito forte, porque geralmente egoísmo, essas coisas, né? Egoísmo, vaidade e tal, dentro da religião é trazida como um pecado. Então, se eu estou num meio, uma família, um núcleo que é extremamente religiosa, muitas vezes eu posso ter essa questão. Se eu digo não para o outro, eu tenho algo que eu queria muito fazer, mas alguém chegou para mim e falou assim: ai, Thaisa, mas por favor, eu queria tanto que você me acompanhasse e tal. E aí eu fico naquela, falo, ai meu Deus, então tá, não, tudo bem, eu desmarco o que eu tinha e vou com você. Por quê? Porque eu tenho medo de dizer não. Eu posso ter esse medo de dizer não porque eu tenho a concepção de que isso seria um ato egoísta. Aí vem dentro de um aspecto religioso. Ou eu posso dizer, ter medo de dizer não porque assim a pessoa pode não gostar mais de mim. Aí vem um complexo de inferioridade, enfim. Entende que sempre tem alguma questão por trás? E é isso, a ideia não é que a gente vai arrancar tudo isso e vai zerar o nosso HD e vai ficar ele todo bonitinho, redondinho. É reconhecer que isso existe. E ao reconhecer, eu consigo trabalhar isso. Se eu reconheço que eu fico fazendo isso porque eu preciso que o outro me ame, eu vou trabalhar essa questão interna, eu vou entender onde que isso pegou, como que eu posso melhorar isso, como é que eu posso tirar essa projeção do outro, como é que eu posso aprender a me amar, independente do outro, né? Porque senão as relações não dão certo, porque senão a gente vê pessoas em relações tóxicas, em situações tóxicas, em trabalhos que não são bons, em uma série de situações que a gente só vai levando porque não reconhece o que está lá dentro. Cadê? Ah, meu Deus, a pessoa que vai falando e se perde. Tá. Não sei se era aqui, mas com frequência o desejo de fazer muito para o outro como forma de se sentir insubstituível, para, na fantasia, jamais correr o risco da rejeição ou do abandono. Outro complexo muito atuante nessas relações. Então, mesmo na suposta eleição do outro em diferentes tipos de relacionamentos, percebemos que o eu é que está em jogo na maioria das vezes, declarado ou camuflado, usando as pessoas e as relações para atender a questões de ordem pessoal e alimentando cada vez mais o egoísmo.
E aqui ele traz uma coisa importante, né? A gente fantasia, então, e olha que dor. Poxa, eu fiz tudo por aquela pessoa, né? Num relacionamento. Vamos lá. A pessoa diz assim, eu sempre fazia tudo pela pessoa, eu sempre estava ali disponível, eu sempre dizia sim, eu queria agradar e tudo mais. E aí ela fantasia que ao fazer isso, ela vai ser reconhecida e jamais vai ser substituída ou abandonada. Acontece que a situação não está equilibrada. E aí essa pessoa, esse companheiro, essa companheira simplesmente termina e vai se relacionar com outra pessoa. Olha a dor que você vai carregar por ter feito tudo. Olha a projeção que você colocou. E agora a pessoa simplesmente me abandonou depois de tudo que eu fiz. Quantas pessoas vivem isso? Eu abri mão da minha carreira, eu abri mão das minhas coisas, eu abri mão das minhas amizades. Veja, por isso que é tão crucial olhar para isso, para que lá na frente não venha aquela dor do abandono e da rejeição, e você fala, caramba, eu dei a minha vida por essa pessoa e ela não reconheceu. É muito difícil lidar com isso. Então a gente precisa trabalhar antes. Pare e observa a tua relação hoje, se você hoje está se relacionando com alguém. Se você está nessa de buscar esse reconhecimento, tenta trabalhar, olhar internamente. Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou querendo? Como que eu posso dizer? Até fugiu a palavra aqui, mas, né? O que está acontecendo aqui internamente que eu tenho que eu estou exigindo que o outro me reconheça? Por que eu preciso disso? Por que só eu me amar não basta, né? Ainda, para ampliar esse rol de exemplos, quero falar dos casos em que fazemos algo pelo outro, algo que até se caracteriza como uma doação ou algo parecido, porém o fazemos desde que isso não exija demais de nós mesmos, ou que a balança prazer versus desprazer não seja desconfigurada pela relação eu versus outro. Deixa eu só ver uma coisa, gente, que esse capítulo é longo. Ah, ótimo. Eu vou mais um pouquinho e aí eu deixo a etapa dos aspectos humanos do egoísmo para a próxima aula. Damos algo, gostamos do convívio, apreciamos a atividade para a qual nos doamos, porque gostamos de quem somos quando estamos fazendo aquilo. Mas basta experienciar o primeiro desentendimento ou os momentos quando não fomos bem recebidos ou valorizados para o nosso egoísmo ser posto em xeque. Damos do tempo que nos sobra se aquilo não nos exige muito, se não afeta outros de nossos interesses, pois, se assim for, logo se evidencia que estamos na tarefa muito mais em função de nós mesmos do que dos outros. No caso de um valor doado, aquilo nos satisfaz e damos facilmente porque não nos fará falta. Damos porque nos sentimos bem naquela situação. Então é fácil dar uma gorjeta quando há dinheiro sobrando no banco e aquele valor não afeta nada de nossa rotina ou nenhum de nossos prazeres. Contudo, se a situação exige um desbalanço, se o outro tem um lugar de importância a ponto de afetar nosso lugar cômodo e confortável, a grande maioria da humanidade dá um passo atrás e revela o lugar egoísta de onde nunca saiu de verdade. Oferecer algo ao outro pode ser também uma forma de alimento para o nosso egoísmo. Eu me sinto melhor por ser o que ajuda, por estar em um lugar de superioridade, por ser o maior ou o melhor. Lembra? A gente falou sobre vaidade. Afinal, se o outro não nos reconhecer ou não nos agradecer, ficamos um tanto desapontados, quando não enraivecidos. E sim, pode haver mais camuflagens do egoísmo naquelas situações em que dizemos para nós mesmos que não queremos que os outros saibam, e mesmo assim nos sentimos felizes. Não percebemos, no entanto, que certas vezes esse contentamento vem não do encontro com o outro, do reconhecimento dele e de suas necessidades, mas sim do fato de nos vermos como uma pessoa boa. Desse modo, ainda que ninguém saiba, podem ser atitudes que me coloquem mais perto dos meus ideais, das minhas exigências e das minhas fantasias de perfeição. Se assim for, por estar me colocando como referência, então já sabemos como nomear isso. Somos egoístas. Isso, para mim, é inegável após anos analisando o comportamento humano e acompanhando a vida de centenas de pacientes. O que ainda me assusta não é isso, mas sim a naturalização do egoísmo, fazendo com que ele se torne invisível e, por consequência, inatingível. Eu vou parar por aqui, mas até porque depois nós vamos tratar sobre os aspectos humanos do egoísmo.
que aí também é um bastantinho. Mas eu achei, assim, valiosíssima essa reflexão hoje, porque sempre falo, nós somos um pouco de tudo isso. Nós somos egoístas, nós somos vaidosos, nós somos indiferentes. Isso faz parte do nosso comportamento humano, né? Acontece que a gente tem que cuidar para não normalizar isso. E como que a gente faz isso, né? Porque quando a gente normaliza certos comportamentos, a gente não vai trabalhar eles. Eles se tornam invisíveis, parte do dia a dia. E aí a gente vê situações extremamente pesadas, como a gente tem visto hoje, um mundo caótico, perdido, né, nos seus valores, no reconhecimento do outro, na empatia, porque nós fomos normalizando isso. Eu sei que você se choca com uma notícia, mas até onde você faz algo após ouvir essa notícia, entende? É o fato de que a gente se choca, mas continua a nossa vida. E a ideia aqui desse trabalho nas quartas-feiras, dessa aula, enfim, dessas reflexões, é que a gente deixe de naturalizar essas questões, que a gente olhe para si. A ideia não é sair apontando o outro é assim, o outro é assado, ah, fulano é egoísta, tá? Esquece o outro. Esquece porque ninguém muda o outro. Olha para si. Reconhece esses comportamentos em si, trabalha eles. A gente só vai transmutar isso, a gente só vai se elevar e melhorar como seres humanos, e aí sim impactar a sociedade e mudar o mundo a partir de nós mesmos. Esse é um conceito da filosofia, conhece-te a ti mesmo, é o que é a base de tudo. Eu me conheço, eu me transformo e assim eu impacto o meu entorno. É esse o objetivo, eu estou aqui sempre trazendo essas reflexões, fico muito feliz com vocês, hoje fomos até meio-dia 22, nem sei, acho que foi bastantinho, né? Mas foi, assim, extremamente importante, trouxe reflexões sobre egoísmo, mas também que vão ajudar nas suas relações, tanto como casal, com seus filhos, na sociedade, no trabalho. E quanto mais a gente olhar para isso, mais nós vamos nos libertando de situações que nos trazem tanto mal-estar, desses personagens que a gente assume ao longo da vida, né? A personagem de ser o bonzinho, a insegura, e tem tantos personagens que a gente vai assumindo, e nós vamos conseguindo nos libertar e, enfim, sermos em essência, sermos pessoas mais completas, mais tranquilas, mais leves, né? E com mais clareza do nosso propósito, do nosso caminho, da nossa trajetória aqui, porque eu sempre falo que essa não é uma existência, né? A gente não está aqui só de passagem, a gente precisa construir algo, um legado, e o legado é compartilhar coisas boas que realmente façam bem e que possam contribuir para um mundo melhor, tá bom? Então, na próxima quarta-feira, eu encontro vocês aqui às 11h30. Essa live vai ficar salva, então depois, quem não conseguiu acompanhar inteira, pode assistir com calma, pausar, poder tirar, né, colocar lá seus insights e tudo mais. Quem puder compartilhar os insights também, eu fico muito feliz, até porque me ajuda, né, nesse trabalho, a entender melhor se a gente está indo num rumo legal, se está sendo bom, se precisa ir com mais calma, mais rápido, enfim. Carla, muito obrigada, adorei ter você aqui, muitas pessoas, até minha avó, olha aí, vó, que bom que você entrou, não conseguiu acompanhar tudo, mas lá depois eu mando para você lá, você consegue assistir, tá bom? Obrigada, vó. Fico bem feliz e, enfim, nos vemos na próxima quarta-feira, adorei ter vocês aqui e uma ótima semana para nós. Até então.